Agora é lei. Porto Alegre já garante a realização de mamografia bilateral, de rastreamento do câncer de mama e também de ultrassonografia mamária às mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade, e que acessarem os serviços do Sistema Único de Saúde. A lei foi promulgada aqui pela Câmara de Vereadores, é de autoria do vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, que importante lei, principalmente nesse mês, Outubro Rosa, a gente poder evidenciar essa legislação de sua autoria, porque como era antes, vereador, e agora como essa lei vai ampliar esses exames preventivos? Bem-vindo. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês, da comunicação da Câmara de Vereadores, e para nós é uma conquista da cidade, da saúde pública. A saúde das mulheres interessa muito, principalmente porque é a maioria da sociedade porto-alegrense, e mais do que isso, o câncer de mama leva vidas, leva mães embora, filhas, netas, avós, e é contra este câncer que a gente fez essa luta, essa lei. É uma conquista para que a gente cada vez mais fortaleça o SUS. O que diz a nossa lei? A partir dos 40 anos de idade, a puberdade, obviamente, as mulheres agora têm o direito a fazer a mamografia. Antes era a partir dos 50, então a gente antecipa 10 anos, por quê? Porque a pesquisa, a ciência já mostra que quando o câncer agride as mais jovens, ele é mais pesado, ele é mais potente, ele é mais violento. Portanto, se a gente diagnosticar antes, a gente tem grandes chances de salvar mais pessoas. Em 2017, para ter noção, no Brasil, mais de 16 mil pessoas morreram de câncer de mama. O que isso quer dizer? São sonhos arrasados, são famílias destruídas, e a gente não quer mais isso. Se nós temos como fazer a prevenção, que é via exames, a gente tem que oferecer para todo mundo, e o SUS precisa abraçar isso. Então, é um avanço enorme que eu considero para a cidade, e a nossa luta do nosso mandato é em defesa de várias pautas, mas a saúde para nós ela tem um princípio muito importante. Porque não tem como tu desenvolver uma cidade se tu não cuida da saúde das pessoas que são a própria cidade. A cidade, as pessoas pensam assim, é a orla, é o gasômetro, são os parques, as avenidas. Não, a cidade são as pessoas que constroem, nós temos que preservar essas pessoas. Então agora, todas as mulheres têm também, através dessa lei, o que é uma coisa muito importante, 30 dias depois de fazer o exame, ela tem o direito a fazer a consulta para o médico ver o diagnóstico, olhar, tem, não tem, é maligno, benigno. Enfim, antes não tinha essa determinação, agora a lei determina. Em 30 dias ela tem o direito de voltar a consultar, e é dever do Estado, no caso aqui, prefeitura, esse ente federado, oferecer. Então a gente sabe que o dinheiro da prefeitura, ele está lá no Caixa Único, mas a gente sabe também que há muita incompetência na produção das políticas públicas. Então, as leis municipais, muitas vezes que produzimos na Câmara, elas precisam ser acompanhadas. Então, eu estou acompanhando muito de perto a implementação dessa lei, eu tenho conversado principalmente com as mulheres de periferia, que são as que precisam do SUS. Outras mulheres, às vezes, já pagam particular, já têm plano de saúde, essa não é a questão central da lei. Então, eu tenho acompanhado, através das escolas, dos postos de saúde, a quantidade de demanda, e digo a todas vocês que quiserem conversar com o mandato sobre essa lei, se não estão sendo atendidas, não conseguiram fazer o exame, entre em contato conosco que a gente vai acionar a unidade de saúde da região, porque a gente sabe que são mais de 100 unidades e com certeza os profissionais que estão lá ainda não conhecem a lei, porque a lei ela é promulgada aqui no Diário Oficial, ela não é enviada para todos da cidadania. Então, ninguém é obrigado também a saber o que é aprovado todas as semanas e promulgado. E agora nós estamos fazendo esse trabalho de formiguinha, de conversar com as pessoas, de fazer com que isso se instale como um senso comum. Ainda não é um senso comum, as pessoas ainda não sabem. Então, a gente está levando para as pessoas a informação desse direito, de poder fazer os exames. Direito básico de poder sobreviver, de ter acesso a esses exames gratuitos que são oferecidos pelo SUS, e diante de uma realidade, vereador, que muitas vezes há uma demora, inclusive nos atendimentos. O senhor que acompanha também a saúde aqui, como é que tem analisado? Muitas pessoas reclamando nos lugares que tem esses exames à disposição, primeiro, nas filas que existem para poder fazer esses exames, e quando há falta de equipamentos.
Há que também ter aí essa fiscalização para garantir que quando a mulher, a menina, a guria, consiga essa requisição, que ela não fique também muito tempo esperando. Exatamente, Felipe. Excelente esse questionamento. Vou dar o exemplo da Restinga. Mais de 100 mil habitantes e o Hospital da Restinga está lutando para ter. Então a comunidade está lutando para ter o aparelho lá para fazer exames lá. Então a gente também está nessa luta, só que custa. Então a gente, além da implementação das leis, a gente luta por dinheiro para colocar equipamentos. Eu mesmo fiz intermediação com o deputado federal Bongás e trouxemos mais de 2 milhões de reais para a saúde da capital. Porque a gente sabe que tem as emendas federais e a gente faz captação. Então, eu disputei aí com mais de 490 municípios do Rio Grande do Sul os recursos desse deputado. Consegui puxar para Porto Alegre. Esse é um papel que os vereadores têm que exercer. Enfim, a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado. De Porto Alegre é onde as pessoas nos elegeram para lutar pelo povo. Então a gente está fazendo essa busca ativa de recursos para colocar equipamentos. Conseguimos colocar alguns equipamentos para outras temáticas da saúde, outras debilidades no HPS, no HPV, no Postão da Cruzeiro, no IAPI e em postos de saúde, por exemplo, cadeiras de dentista. Nós conseguimos trazer mais de 10 cadeiras de dentista, isso é um avanço, porque tu pensas, em 2023 tem pessoas que ainda não acessaram saúde bucal. As pessoas desenvolvem cáries, às vezes até doença, pode até câncer, né, bucal, câncer da boca, porque infecciona e vai criando um problema grave. Então a saúde bucal é uma coisa importante e mesmo assim, em 2023, muitos lugares não têm acesso. Porque a gente sabe, a cidade é grande, as demandas são várias, mas eu tenho atuado fortemente na saúde. Inclusive, é importante dizer que essas filas, elas são históricas, mas a gente precisa diminuir as filas. Acho que cada prefeitura, cada governo que vem tem que diminuir, ajudar a diminuir. Hoje, Porto Alegre, a média é 2 anos de espera para uma primeira consulta com um especialista, quaisquer especialistas, seja um cardiologista, um ortopedista, uma pessoa que cuida da saúde mental. É difícil tu esperar 2 anos por uma cirurgia. Às vezes tu sabe que tem uma hérnia e aí ela vai cada vez se agravando mais, pode ter um rompimento, mas tu vai esperar 2 anos. Ninguém vai parar de trabalhar durante 2 anos. Ninguém vai parar a sua vida 2 anos, agora eu paro. Não existe isso. Então a gente tem que mexer nesse estado, tem que modificar isso e melhorar, porque tem que reduzir. Então, às vezes tem mutirão, eu vejo as pessoas falar, mutirão. Mutirão, às vezes, é diálogo, é uma conversa que faz com as pessoas, daí olha ali e diz, não, o teu problema não é grave. Como assim? Um problema que existe, ele é grave, por isso mesmo, ele é um problema. Não tem como tu escalonar o problema mais grave e menos grave, porque tu não conhece o organismo da pessoa. E me permita lhe perguntar, porque essa função do legislador, do vereador, ter que fazer leis, às vezes, muito simples, que deveriam ser de direito das pessoas, como, por exemplo, garantir esses exames gratuitos às mulheres, a importância que há esse mecanismo do vereador de fazer com que o direito seja garantido de algo que deveria ser por natureza. Exatamente. A gente acaba exercendo também uma pressão a partir da pressão que a sociedade nos traz. Eu, por exemplo, a partir da ciência e das demandas das mulheres, a gente produziu o projeto de lei, implementa e agora a gente briga para que ele vire realidade. Ou seja, que tenha os equipamentos, como tu falas, em vários lugares, regionalizados, que os médicos saibam que têm o dever de pedir o exame se, principalmente, a família tem um histórico de câncer. Se tu tem uma jovem com 30 anos de idade e a mãe dela já teve, a avó dela teve, a tia teve, a prima teve, ou quaisquer uma dessas que eu estou falando, o que tu tem que fazer? Diagnóstico imediatamente dessa pessoa. Eu tenho uma vizinha que ela já fez o preventivo, porque a avó dela morreu de câncer de mama. Então, ela pode ter o gene. Então, ela foi lá com o médico fez um exame todo e olhou, não, olha, a solução para ti, se tu quiser se proteger mais, é fazer já a cirurgia. E ela fez cirurgia plástica e tal, e fez uma prevenção. Isso também é uma coisa que a gente tem que buscar no SUS, vendo o histórico das pessoas, salvar a vida antes de desenvolver, antes mesmo de ter um sintoma. E isso é uma luta que a gente tem que fazer, não é simples, é uma luta dura. E, infelizmente, as legislaturas, elas acabam tendo que trabalhar com coisas simples, porque o simples, às vezes, não é garantido. Vou dar outro exemplo.
Nós temos 29 mil crianças fora da escola em Porto Alegre. Como é que a gente não faz escolas? Nós temos que fazer. Então, tem várias temáticas que a gente acaba tendo que fazer leis para pressionar o poder público, e aí não falo de um governo A, B ou C, é pressionar as instituições, a prefeitura, a própria Câmara ser pressionada para pensar os grandes gargalos da cidade. E o gargalo da saúde é um que a gente tem que dar conta coletivamente. Estou falando aqui como indivíduo, como mandato, as ações que eu faço, mas se todos não pegarem juntos, nós vamos ter grandes fragilidades, grandes fragilidades. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 7 postos de saúde fechados na capital. Ou seja, são 7 comunidades que já não têm mais o acesso à saúde que era perto da sua casa. Então elas têm que se deslocar. Isso já gera um afastamento. Um cadeirante, uma pessoa com andador, uma pessoa acamada, eles já começam a ter uma dificuldade no atendimento de saúde. Uma mãe com criança de colo, uma grávida, imagina, a grávida ter que caminhar 3, 4 quilômetros para chegar até outro posto de saúde. E nós estamos falando de uma realidade simplesmente comum. As pessoas não têm dinheiro para pagar um ônibus ida e volta. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 30 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, que não comem 3 refeições ao dia. Se a pessoa não consegue fazer 3 refeições ao dia, jamais ela vai ter R$10 para andar de ônibus. 5 para ir, 5 para voltar. E a função da lei também ser educativa, e muitas vezes nesse contexto que o senhor traz aí, uma mulher que tem essa dificuldade até de contexto familiar e de classe social, como ela vai se conscientizar de que ela precisa fazer o autoexame e se dar conta que ela tem que procurar uma ajuda. Essa lei eu acho que vai ao encontro disso, de conscientizar as mulheres, as meninas jovens a procurar ajuda desde cedo e os médicos, inclusive, a incentivarem que isso aconteça também. Exatamente. E a gente vai buscar, ao longo do tempo, fazer um diálogo com as escolas, porque a escola ela é um polo cultural das comunidades. As pessoas frequentam a escola e elas acreditam no que acontece dentro da escola. Então, círculos de palestras, debates, a integração, que é uma coisa muito ausente entre as secretarias, a gente precisa integrar saúde e educação. Eu lembro quando eu estudava, há mais de 20 anos atrás, numa escola municipal, que a dentista da unidade de saúde ia para dentro da escola falar de saúde bucal. Eu, por exemplo, tinha 10 anos de idade e nem sabia como era a escova-dente. E eu aprendi com ela, só depois dos 10 anos. Então ela ensinou fio dental, creme dental, toda, né, as funcionalidades, o jeito de escovar. E eu acho que esse debate também do câncer, ele precisa habitar as escolas. Essa saúde, cuidar da sua saúde, entender que nós somos um organismo vulnerável. Até porque hoje em dia as pesquisas têm mostrado esse mundo cheio de agrotóxico, cheio de produtos, comidas transgênicas que a gente se alimenta. As pesquisas têm mostrado que são alimentos modificados, alimentos com muita química. Isso agride o corpo das pessoas e a gente não tem fuga. Nós não temos fuga, porque a gente vai no supermercado, está lá com agrotóxico, está lá transgênico, ou tu compra aquilo ou tu não come. Então tu está refém de uma indústria de produção de muita coisa química. É diferente do passado. O passado não tinha tanto assim. Então a gente precisa fazer o que agora? Avançar no sistema de saúde, na prevenção e nisso que tu colocas, fazer o debate, fazer com que o conhecimento, a informação do direito da mulher de fazer o autoexame e também o direito dela acessar pelo SUS o exame no aparelho é fundamental. Então, na verdade, nós estamos diante de uma grande batalha. Começamos uma grande batalha. É uma vitória a lei promulgada? Com certeza, mas vai ser vitória maior ainda se a gente salvar cada vez mais pessoas, porque como eu falei no início, mais de 16 mil pessoas morreram, que é o dado que a gente tem, só no ano de 2017. Tanto imagina quantas vidas foram perdidas de lá para cá. E Porto Alegre precisa avançar cada vez mais e nós estamos para somar nisso. Uma lei para salvar vidas, principalmente nesse mês de outubro aí, outubro rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Vereador, muito obrigado pela iniciativa, presença aqui, parabéns pelo projeto de lei, pela lei agora que já vigora em Porto Alegre. Muito obrigado, um abraço a todos. Tá certo, a gente convida você a rever este e outros programas da TV Câmara nas nossas redes sociais e mais informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Até lá!